seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Vanessa, sou discípula da comunidade Verbo de Misericórdia. Estou aqui para falar do último tema da nossa série Querigma, que é sobre comunidade. Comum unidade, o próprio nome já nos diz. O Senhor nos chama e nos convida a vivermos a verdadeira comunidade cristã. Uma comunidade que não é baseada na perfeição, mas na busca da conversão interior, na busca da santidade. E é por isso que o Senhor mesmo nos chama a viver essa fé comum. Como vem dizer no Evangelho de João, que sejamos um. Que sejamos uma comunidade, que sejamos unidade, que possamos suportar uns aos outros, mesmo em nossas diferenças. É assim que o Senhor se sente feliz. É quando nós abrimos os nossos corações e deixemos que Ele, por meio do Espírito Santo, nos ensine verdadeiramente o que é a comunidade cristã. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir dos versículos 2, vem dizer: completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Deus, Ele é a mais perfeita unidade. Deus, Ele é uno e Ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma comunidade perfeita. O exemplo de comunidade que o Senhor nos dá é lá dos primeiros cristãos. Todos viviam em uma só união. Todos tinham tudo em comum, dividindo os seus bens, dividindo o mesmo pensar, dividindo os mesmos sentimentos. Deus, Ele nos ensina que comunidade, apesar das diferenças dos nossos irmãos, das nossas irmãs, nós ainda assim temos que buscar essa fraternidade, buscar amar o próximo, buscar olhar o outro como um que faz parte de nós. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Quem tem mais chance de ganhar uma guerra? Um soldado solitário ou um exército numeroso? Que você possa pensar e refletir sobre isso. Porque o Senhor não nos chama a sermos solitários. O Senhor não nos chama a sermos sozinhos. Mas o Senhor nos chama a sermos pessoas que dividem, que unem-se uns aos outros, de forma que possamos viver uma fraternidade autêntica, que possamos olhar para o outro e nos deixar o coração compadecer, deixar o nosso coração se humilhar, deixar o nosso coração voltar-se para as necessidades daquele que está próximo a mim. O objetivo da comunidade também é perseverar na fé, na vida cristã, na busca pela santidade. Como eu disse lá atrás, a comunidade perfeita, ela não é feita de santos e de pessoas perfeitas, mas de pessoas que buscam a fé cristã, de pessoas que buscam a verdadeira unidade, de pessoas que buscam também a santidade. Este é o caminho de uma verdadeira comunidade. São grupos e movimentos que se colocam a serviço de Deus, que se colocam a serviço da igreja num único objetivo. O objetivo de evangelizar, o objetivo de ser testemunha do próprio Cristo, também de ser semelhança de Deus, assim como o Senhor nos chama. A verdadeira comunidade não pode desistir de se ligar ao corpo de Cristo, de suportar uns aos outros, de perdoar, de caminhar juntos. Numa comunidade existem vários desafios, sim, porque uma comunidade ela é feita de pessoas diferentes, que têm pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, personalidades distintas.
Mas isso não pode nos impedir de amar o outro. Mesmo com suas diferenças, mesmo com as minhas limitações e com minhas misérias, eu preciso olhar o outro como um que faz parte de mim. Não com o olhar de divisão, mas com o olhar de união, de unidade. A comunidade ela não pode ser pautada no individualismo, de olhar somente para mim, para as minhas necessidades, para aquilo que eu preciso e não enxergar o outro, não enxergar as necessidades do outro. Porque senão eu não consigo viver a fraternidade, não consigo viver a união fraterna. E eu preciso sim olhar para aquele que está próximo de mim, olhar para as necessidades dele, me compadecer, ir ao encontro daquele que necessita, assim como o próprio Cristo que vem ao encontro de nós que somos necessitados. E mesmo não merecendo, mas mesmo assim, o Senhor olha com misericórdia para cada um de nós. E não olha para as nossas misérias. E não nos deixa sozinhos. E não nos deixa solitários. É assim que o Senhor nos quer. O Senhor quer que a fé nos torne comum. Ele precisa nos ensinar que a fé é o que precisa vir em primeiro lugar para nos unir, para unir os nossos corações, para unir as nossas vontades. Que possamos então deixar que o Espírito Santo nos ensine a ser semelhança de Deus, a ser semelhança do Espírito Santo. Que nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo de nos ensinar o que é uma verdadeira comunidade. Que Ele nos ensine a amar o próximo como Ele mesmo nos pede e nos fala nos santos evangelhos. Que possamos então buscar essa humildade, não fazer as coisas por vanglória ou por ambição, mas buscar essa humildade de coração. Não tem como eu ser comunidade se eu não for humilde, se eu não saber amar, se eu não saber perdoar. Quantas vezes na vida em comunidade os nossos irmãos, outra pessoa vai nos frustrar, vai nos deixar com o coração angustiado, vai nos deixar entristecidos, mas nós precisamos voltar para o perdão. Abrir o nosso coração para o verdadeiro amor. Amar o outro vai além de gostar. Quando nós sabemos que nós amamos o outro, é quando nós conseguimos olhar para o outro e mesmo diante daquilo que ele nos fez ou faz, nós ainda assim conseguimos perdoar. Isso é fraternidade, isto é comunidade, isso é fazer assim como Cristo, que se despojou de si mesmo, que deixou de olhar para dentro de si, mas olhou para aquilo que era a necessidade da vida em comunidade, da vida em comum, que olhou para as suas necessidades de santidade, de obediência a Deus, de humildade, de humilhar-se para se colocar no lugar do outro. É assim que é a vida em comunidade. Nós não olhamos mais para as nossas próprias necessidades, mas nós abrimos o nosso coração e deixamos que a necessidade do outro possa tocar o mais profundo da nossa alma. E assim ir ao encontro do outro. E assim ajudar. E assim partilhar, dividir a nossa vida. Muitas vezes o inimigo, ele não gosta que nós vivemos em comunidade. E é por isso que muitas vezes ele faz brotar em nosso coração o rancor, a divisão, a fraqueza. Então nós precisamos buscar também a vigilância, para não cairmos na tentação de fixarmos o nosso olhar somente no rancor, no ódio. Mas precisamos buscar essa vigilância e essa oração de vivermos o que é realmente a vontade de Deus, de viver o que é realmente o chamado que o Senhor nos faz. Que haja entre nós o mesmo pensar, o mesmo sentir que no Cristo Jesus. Que nesta guerra, que nós possamos ser um exército numeroso, onde existe amor, onde existe fraternidade. Que a nossa missão de evangelizar possa partir
dos princípios da oração e da fraternidade. Que possamos pedir então ao Espírito Santo essa graça de ser comunidade, de sermos comum união. E assim como o Evangelho de João 17, 21 diz, que todos sejamos um, como o Pai e o Filho são um, que possamos ser um. Que essa comunidade cristã, essa comunidade verdadeira, de filhos e filhas de Jesus, não desista de ligar-se ao corpo de Cristo, de suportar uns aos outros e de caminharmos juntos no caminho de santidade. Que possamos pedir então ao Espírito Santo que Ele nos dê essa força, essa perseverança e essa graça de fazermos como o próprio Cristo nos ensinou. De unirmos o nosso coração ao coração de Deus, mas também unirmos o nosso coração ao coração do irmão por meio da comunhão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, que você também possa ajudar a nossa comunidade se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que possamos também, por meio da nossa série, por meio dos nossos vídeos, tocar o seu coração, tocar o coração da sua família e juntos chegarmos à salvação, à santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.